deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha. Precisamos nos alegrar diante da presença dEle, independente das circunstâncias da vida. Enquanto Ele estiver ao seu lado, enquanto Ele estiver ao seu lado, saiba que você jamais estará sozinho. Saiba que você
é mais forte. Mas não perca a presença dele. Se alegre diante da presença dele. Agora ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Quem está alegre com a presença do Senhor, jogue a salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Talvez nessa noite você diga: como me alegrar diante da situação que eu estou passando? Como eu vou me alegrar diante do vento que eu estou passando? Mas você tem que se alegrar sim, sabe por quê? Porque você tem que se alegrar antes da tua vitória chegar. Você tem que se alegrar no Senhor, porque enquanto você ora, enquanto você adora, você tem que ter a certeza e a convicção de que Deus está no controle de tudo, de que Deus está nesse barco, Ele está contigo em meio à tua tempestade, Ele está contigo em meio a esse vento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então se alegre nele nessa hora, deixando um pouquinho de lado aquilo que você tem passado, o que você tem apresentado diante do Senhor, Ele tem visto. Então nessa hora, não é momento para pensar nos seus problemas, não é momento para você pensar em nada, tão somente adorá-lo. Faz o teu melhor, aleluia, não importa as circunstâncias, o importante é o Deus que você tem, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia no Deus do impossível, igreja, porque Ele não mudou, Ele permanece mesmo. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além do seu poder. Em ti, muralhas caem.
Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não tem mais ondas, não tem mais tempestade, igreja, porque em todo o tempo o Senhor te guarda, em todo o tempo o Senhor protege em teu favor. Aleluia. Eu não sei qual tem sido o tamanho da tua tempestade. Eu não sei se você já olhou para o alto e se você viu que do alto vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, Ele fez os céus e a terra e tudo que nela há. Foram feitos pelas tuas mãos. Aleluia. Para Deus não há limites. Nós somos ilimitados, mas o Senhor não. Aleluia. E diante do Senhor, igreja, até o inferno está tremendo nessa noite. Todo o principado, toda a potestade, todo o laço de Satanás será em retirada nessa noite. Aleluia. Porque a sua presença é grandiosa. Porque o Senhor já desceu neste lugar. Porque Ele já entrou aqui nessa noite para quebrar cadeias, algemas do inimigo, para quebrar todo embaraço de Satanás. Porque ainda que Ele tente, Ele não vai conseguir. É o Senhor que prevalece nessa igreja. É o Senhor que prevalece em nosso meio. E não adianta Satanás se levantar. Não adianta ele tentar causar discórdia. Não adianta ele tentar colocar embaraço. Porque essa igreja é do Senhor. Este ambiente é do Senhor. Aleluia. Ainda que ele tente, igreja, ele vai ficar envergonhado. Ele vai ficar confundido, viu, pastor? Vai ficar confundido. Vai ficar envergonhado. Vai bater em retirada. Porque Deus tem ouvido as orações do Senhor. Ele tem ouvido as tuas petições. E Ele diz para ti que o inferno não vai prevalecer contra este rebanho, contra este povo, contra esta igreja. Porque tudo está nas suas mãos. É Ele que está no controle, viu, pastor? É Ele que está no controle. Ele tem contemplado o teu coração. Ele tem contemplado a tua vida. E Ele diz para ti: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te sustento e te ajudo com a graça da minha justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Contempla a glória do Senhor neste lugar, igreja. Talvez você tenha saído da sua casa nessa noite desanimado. Talvez você tenha saído da sua casa nessa noite dizendo: não, para mim chega, eu não aguento mais. Mas o Senhor diz para ti, para que você possa permanecer contemplando a glória dEle, que você possa permanecer de pé, aleluia, na certeza de que o Senhor se faz presente neste lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar. E o nosso Deus está pelejando. Ele está pelejando nessa noite. Não importa, não importa, não importa.
nosso louvor, meu Pai. Mas sabemos que ainda assim é muito pouco, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, dia após dia, Senhor, para nós, para a nossa família, para os nossos próximos, para os nossos irmãos, para essa igreja. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça em nosso meio, que nós possamos contemplar cada vez mais, Senhor, a sua presença em nosso meio, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nesse momento nós te rendemos glórias e aplausos ao Senhor. Glória a Deus, Deus da igreja. Amém. Mais uma vez cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você sabe o que está fazendo aqui nessa noite, meu irmão? Não responda para mim, não. Pode desviar, viu, Bruno? Por favor. Até para que a gente possa desenvolver um clima um pouco mais propício ao que vai ser dito. Nós temos recebido muito de Deus nesse lugar. Indiscutivelmente. Quando eu digo indiscutivelmente, é mesmo que eu não queira. É mesmo que alguém dissesse não tem como negar o que Deus tem feito nesse lugar. Mas Deus tem nos dado como presentes uns para os outros, na caminhada que não é fácil, é difícil. A luta, ela é grande, irmãos. A nossa caminhada na vida, ela não é fácil, ela é curta, ela é curtíssima. Mas ela não é fácil, ela é difícil. E Deus tem nos dado como irmãos, como presentes uns aos outros, para que essa carga possa ser aliviada. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Aceite a verdade de que Deus nos colocou no caminho uns dos outros, mas sejamos certos dessa chamada, desse chamado de Deus, e cumpramos ele. Está difícil para você, pode estar difícil para o seu pastor também. Quantas orações o pastor tem recebido? Quantas orações o pastor tem feito? Você acha que no mundo espiritual nada está acontecendo? Buscando o nosso mal, buscando paralisar tua casa, buscando paralisar você, buscando te deixar triste, te fazer pensar em desistir. Você acha que não está acontecendo nada disso? Você acha que não? Nós não viemos aqui passear. Você acha que você veio só para um encontro comigo ou com alguém no dia de quinta? O inimigo, ele não está brincando. Os demônios não estão brincando. Eles estão em guerra contra mim, contra você, contra o teu casamento, contra a tua família. Agora preciso saber como você está. Se lutando ou apenas vivendo. Orar uns pelos outros é tão importante como fundamental. Mas Satanás, ele quer nos dividir, nos separar, nos afastar uns dos outros. Eu vou dizer por quê. Na guerra não se usa muita energia, sim ou não?
muito. O combate é extremamente intenso. Você deve ter assistido filmes, se você não serviu o exército e nunca foi para uma guerra. Mas filmes você já assistiu. Se você bobear, você morre. E não tem volta. Você morreu. Tá pronto, morreu. Na luta você é vigilante. No combate você enxerga, dorme com o olho aberto e um fechado, porque é combate. Soldado desatento é soldado frágil e passível ao abate. Então devemos entender que uma luta, um combate exige energia, força, luta, disposição, atenção, sobriedade, vigilância. Porque o inimigo está combatendo e nós temos que combater também. Você vai perder tudo aquilo que Deus te deu. Você vai perder tudo aquilo onde Deus te colocou, sem lutar, sem pegar tuas armas. E a Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer, destruir as fortalezas. Que armas são essas? A nossa oração, a nossa vida reta, a nossa obediência, a nossa diligência, o desviar-se do mal, o ser submisso à vontade de Deus. Isso tudo é arma, que se não for usada, te deixará um soldado na guerra sem condição de vencer, morre. É por isso que temos visto muitos morrerem. Aí, se eu estiver lutando contra você, aí eu vou gastar minha energia. Essa é a malícia do inimigo. Enquanto eu estou combatendo com você, olha só a falta de inteligência. Eu estou gastando minhas forças. Eu estou guerreando guerras que eu não preciso guerrear. Eu estou lutando causas que eu não preciso combater. Tem gente que briga por tudo. Tem gente que quer guerra em tudo. Tem gente que para tudo. Calma. Porque enquanto você estiver gastando todas as suas forças em coisas que não precisa, que não deve e que não convém, você está gastando tua energia e ficando fraco. Na hora de combater o inimigo, você já não tem mais força. Está vendo como ele é ardiloso? Ele é inteligente. Ele é sagaz. Então é o seguinte, meus irmãos. Uma igreja unida é uma igreja forte. A Bíblia vai nos dizer que um reino dividido não subsiste. Ele não continua de pé. Assim como uma casa dividida sobre ela mesma vai cair. Todo casamento é assim, toda família é assim, toda firma é assim, toda igreja é assim. Toda união de pessoas é assim. A Torre de Babel progredia. E por que progredia? O que está escrito lá em Gênesis 11? Progredia porque todos falavam a mesma língua. E tinham o mesmo pensamento. Quando eles foram confusos e cada um falou uma língua diferente da outra, quando eles pensavam um diferente do outro, eles continuaram sim ou não? Não continuaram? Eles foram espalhados, porque não dá para continuar nada se falar diferente. Não dá para continuar nada, seja o que for. Se pensar diferente, Deus te chamou para amar. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para ajudar. Então se coloque nessa condição e não se permita, por favor, não se permita, por favor, se deixar levar pelo inimigo. Porque quando nós nos deixamos levar pelo inimigo, nós atrapalhamos a caminhada.
Mas só que eu digo uma outra coisa para os irmãos. Está cada dia mais difícil ser pastor. Está cada dia mais difícil ser pastor. Você não pensa que nesses 15 anos eu fiquei muitos dias sem pensar em desistir, mas sorrindo para você, não por falsidade, mas na alegria de servir a Deus, olhando para Jesus. Tenho minhas falhas, meu querido, minha querida irmã, mas as nossas falhas devem ser pecados, somos pecadores, sem querer. No intuito de acertar, eu vou errar. Eu vou falar um pouco mais forte com você, que hoje vai estar sensível. Você viu um passarinho, você chorou, eu sabia, eu fui insensível com você, mas não foi minha intenção. Está cada dia mais difícil, porque o pastor não pode mais falar a palavra de Deus. Hoje eu estava entre alguns afazeres, e Deus me levou a um perfil que algumas igrejas adotaram, e eu hoje entendi por que adotaram. Hoje eu entendi um pouco por que adotaram esse perfil. Tem igreja que convida uma pessoa de fora toda semana para vir. Vem o pregador da Paraíba, o céu rasga, a terra treme, a parede cai por cima das pessoas. Aí, estou lá. Sabe por que chamam uma pessoa diferente a cada 15 dias, um mês ou toda semana? Tem que ter essa rotatividade. Você sabe por quê? Para que as pessoas, elas primeiro, não enjoem de uma só pessoa. Segundo, porque essa pessoa que está com ela há 15 anos, se falar a palavra de Deus, se você não estiver bem, você vai dizer, falou de minha vida porque me conhece. Aí vem alguém da Paraíba. Aí esse alguém da Paraíba fala exatamente o que alguém daqui ia falar. Foi de Deus. Mas por que o Bruno, se falar, não foi de Deus? É um desafio para a gente liderar aqui. Irmãos, tenho recebido mais oração do que os últimos anos juntos. Tenho passado por lutas, sim, mas não posso me mostrar frouxo, porque a minha força seria pequena. Isso não é prepotência nem arrogância, mas alguns íntimos meus de casa sabem de repente os meus dias, minhas ações, quantas vezes fazendo coisas sozinho, sem muitas vezes poder dividir. Sabe por quê? Muitas vezes por não encontrar alguém que naquela hora possa ser compatível a mim também. E não estou dizendo que não tenham parceria. É que eu sei que a vida de vocês é concorrida. Eu sei que a vida de vocês é frenética. E eu não posso impedir os propósitos que cada um tem. Imagina eu ocupar o teu tempo e te pedir uma ajuda. Ocupar o teu tempo e dizer, me ajuda, eu estou precisando. Eu corro o risco de atrapalhar o teu ciclo. Porque talvez você não tenha um espaço para mim. Eu tenho que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para continuar numa geração, numa época em que está tudo mudado. Hoje é o poste que faz xixi no cachorro. O que isso quer dizer? Está tudo virado. Não é desabafo, é coração aberto, para que os irmãos entendam que existe um desafio que não beiram apenas as cordas de violões por causa de você. Tem alguns que estão sofrendo lutas. Então, se junte a nós. Nessa hora, olhe todos que estão aqui como seus irmãos, amigos. Alivie
aliviando as cargas uns dos outros. Muitas vezes eu sei que a gente não vai poder ajudar. Muitas vezes a gente ajuda no silêncio, mais do que na fala. Você sabia que às vezes a gente não pode falar? Mas aí às vezes a pessoa quer que a gente fale. A gente não pode falar. A gente pode orar. Mas nem sempre é tão simples. Eu louvo a Deus porque essa igreja nasceu antes de todos vocês adentrarem por essas portas. Antes. Mas vocês hoje estão comigo. Então eu quis dividir isso com os irmãos e continuar pedindo as orações dos irmãos. Mesmo que os irmãos não saibam as lutas do pastor, apenas ajude. Como eu posso ajudar, pastor? Alivia a carga do teu irmão, você já está me ajudando. Tem uma atitude de obediência, você já está me ajudando. Tem uma atitude que não vá contra aquilo que está estabelecido, você já está me ajudando. Você me ajuda quando ajuda outras pessoas. Jesus Cristo dirá um dia para vocês: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino como herança, que está guardado para vocês desde a eternidade. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês foram me visitar. E dirão para o Senhor: quando, Senhor? Tu estivesses com fome e te demos de comer? Estivesses com sede e te demos de beber? Estavas nu e te vestimos? E na prisão e fomos te visitar? Eu não lembro não. Eu não fiz isso para o Senhor. Sabe o que ele vai dizer naquele grande dia? Toda vez que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Quer agradar a Deus? Faça com o teu irmão, ora por ele. Não dá para ajudar além disso? Ora por ele. Amém? Vamos ser gratos ao Senhor, vamos recolher nossas ofertas. Se você trouxe o teu voto, o teu propósito, a tua oferta, pegue isso em tua mão e ore a Deus em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, meu Deus, porque contigo somos mais do que vencedores. Oh, meu Deus, o teu amor nos constrange, porque, Senhor, não teríamos como pagar, não teríamos como retribuir. E tudo aquilo que fazemos agora é devolver isso que de ti recebemos, porque é teu e não é nosso. Então, nessa concepção, eu quero ser grato, juntamente com este homem, juntamente com essa tua filha, juntamente com essa igreja que inteligentemente cresce, que inteligentemente fecha as brechas, que inteligentemente não dá lugar para o diabo. Meu Deus, nessa hora nos levantamos como parceiros uns dos outros, amigos e irmãos uns dos outros, que pega na mão e diz o seguinte: eu sou contigo também, porque o meu Senhor, Ele me perdoou quando não devia, Ele pagou uma conta que não era dele. Agora eu quero te perdoar, meu irmão, e quero pagar a tua conta também comigo, você não me deve mais nada. Nessa hora, meu Deus, nós não estamos pagando com nossos votos, ofertas e possíveis dízimos, mas estamos mantendo essa obra e essa casa de pé e com portas abertas, porque o dinheiro se justifica no meio em que vivemos, não que usufruamos dele, não que individualmente precisemos dele, porque tudo se justifica naquilo que está dentro dessa casa e que todos fazem uso. Então, meu Pai, abençoa aquele que está desempregado, aquele que precisa de uma promoção do seu serviço,
aquele que precisa de um toque, de algo especial em sua vida financeira. Nessa hora, meu Deus, abençoa teus filhos para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Faça com gratidão, faça com amor no teu coração, em nome do Senhor. Assim como a vossa anseia
Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Amém. Hoje já começamos o nosso culto de busca, um culto que nós buscamos ao Senhor, buscamos adorá-lo também, buscamos ouvir a voz de Deus. E nesse momento chegou o momento da palavra, o momento da pregação, um momento onde, se você se concentrar, um momento onde, se você não fizer mais nada, apenas ouvir, eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? É um momento de você não olhar para um lado, não olhar para o outro, mas apenas ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a base cristã. Qual seria essa base? Eu não sei se você já viu alguém ou já conheceu alguém que parecia estar muito bem, que parecia ser muito bom, que parecia ter muitas qualidades, mas que de repente essa pessoa desmoronou de uma hora para outra. Eu conheço algumas pessoas assim, pode ter acontecido às vezes até comigo em algum momento, comigo, com você. Eu acredito que você também conhece alguma pessoa que estava bem, que estava firme, estava forte, e isso tudo de forma aparente, diante do meu e do seu olho. Mas aquela pessoa do nada desmoronou, aquela pessoa do nada sumiu, desapareceu, teoricamente perdeu as qualidades que tinha, perdeu às vezes a presença do Espírito Santo nela. E nós, com os nossos olhos naturais, olhamos e pensamos: como pode? O que aconteceu? Essa pessoa estava tão bem. E o que aconteceu? Nossos olhos são naturais. A gente só enxerga o que está aqui para fora. Eu consigo olhar para vocês, mas dentro de vocês, só Deus conhece. Eu não digo isso de uma forma julgadora. Ah, meu irmão saiu, meu irmão não está mais aqui. Não. Mas muitas vezes nós olhamos apenas a aparência mesmo. E pensamos que aquela pessoa está firme. Pensamos que aquela pessoa está forte. Mas na verdade, às vezes ela precisa de ajuda. Às vezes ela precisa de um conselho. Como o pastor disse, que a gente olhe para os nossos irmãos e ajude. Que a gente olhe para os nossos irmãos e esteja atento a alguns sinais. Que a gente não jogue um contra o outro, mas que a gente esteja sempre junto. Então você já deve ter visto uma pessoa que estava firme e forte e do nada desmoronou. Por quê? É aí que vamos adentrar na palavra de Deus e vamos conversar hoje um pouco, vamos entender um pouco mais sobre a base cristã, sobre a base que você tem que ter sobre a sua vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem junto comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24. Então, abram em Mateus, na NVI, tá? Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Que diz assim:
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Essa é uma parábola muito conhecida sobre o prudente e o insensato, aquele que constrói a sua casa na rocha e o outro que constrói sua casa na areia. E como a gente consegue diferenciar ou entender e saber se eu estou construindo a minha casa na rocha ou se eu estou construindo a minha casa na areia? Através das nossas ações e atitudes, nós conseguimos perceber se a nossa construção está sendo bem feita, se está sendo bem alicerçada, ou se a nossa construção está de qualquer jeito. E todo mundo que está aqui, isso eu digo com convicção, todo mundo que está aqui está construindo uma casa. Ah, Mateus, mas como assim eu estou construindo uma casa? É a sua vida. Você constrói a sua casa através de suas atitudes, através de suas ações. E a pergunta que eu deixo para vocês é: sobre o que você está construindo a sua casa? Qual é a sua base? Até porque todos estão construindo. Qual é a sua base? Sobre o que você está construindo? Todo mundo constrói uma vida. Não existe essa de, eu não estou construindo. Eu estou deixando o tempo passar, estou deixando a vida me dar as respostas. Até quando você fica parado, você está construindo. Talvez de uma forma errada. Porque o tempo passa. E se você continuar com essa construção de forma errada, daqui a um tempo, pode ser grande a sua queda, pode ser grande a sua ruína. Então o ideal é que você comece a pensar nas suas atitudes e nas suas ações e consiga entender, consiga diferenciar, saber se você está construindo na rocha ou sobre a areia. Essa parábola que Jesus nos ensina nos encoraja a viver uma vida de fé e obediência à palavra de Deus. E quando nós não fazemos isso, automaticamente já não estamos construindo sobre a rocha. Se nós não temos fé, se nós não somos obedientes, a nossa vida talvez esteja sendo construída de uma forma que não seja a melhor. E qual é a melhor forma? É construir sobre a rocha. Porque quando somos obedientes, quando somos fiéis, quando acreditamos no nosso Senhor acima de tudo, acima de todos, nós temos uma vida próspera. Nós temos uma vida onde Deus está conosco a todo momento. E agora vamos entender um pouco a diferenciar a casa na rocha e a casa na areia. A casa na rocha significa o fundamento de uma vida sólida. O que é uma vida sólida? O que faz uma pessoa sólida? O que faz uma pessoa ser sólida? É simplesmente aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. A pessoa que ouve a palavra de Deus e obedece. A pessoa que não questiona, mas simplesmente fala: se foi Deus que falou, eu tenho que obedecer. Aquele que coloca em prática é como
prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele sabe que vão vir as adversidades e ele vai estar preparado para os momentos mais difíceis. É uma obediência total aos mandamentos do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é aos pouquinhos, porque isso pode causar rachaduras na sua construção. O Senhor é a nossa rocha eterna. Então que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, porque quando não fazemos isso, nós corremos sérios riscos. E quando sabemos se estamos construindo a nossa casa sobre a areia, sem uma base sólida, de qualquer jeito? Basicamente, é quando a pessoa não se mostra interessada pela palavra de Deus, não se mostra interessada pelas coisas de Deus. Quando o seu dia a dia e a sua rotina o afastam de Deus ao invés de aproximá-lo, isso causa uma construção em uma base frágil, onde todo problema que vier, onde toda tribulação que vier, vai acabar te afetando, porque você não está com Deus de verdade o tempo inteiro. Você está fazendo de qualquer jeito. A fundação é frágil, é incerta, pode tremer, pode balançar, pode causar desânimo. E uma coisa que a gente tem que colocar, frisar, é que tanto no versículo 25 como no versículo 27 mostra que aconteceu a mesma coisa com as duas casas. O que foi que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquelas casas. Não foi só com uma, foram nas duas. A tempestade vem, as dificuldades vão vir, para quem está na rocha e para quem está na areia. A diferença é o que vai acontecer com aquelas casas, é o que vai acontecer na sua vida, porque vai vir a tempestade. Quem te falou que não, está tentando te enganar. Quem falou que não tem dificuldade, eu não sei se é seu amigo, porque ele está tentando te iludir, está tentando te vender uma vida fantástica, onde não existem problemas, onde não existem aflições. Quando aqui na palavra diz que vão vir as tempestades, sim, vai cair a chuva, vai transbordar o rio, para ambas as casas, para ambos os tipos de pessoa. Mas o que vai diferenciar não é o que está por fora, não é o que está visível aos nossos olhos, é o que está por dentro. Ser cristão é construir na rocha. Isso não vai evitar os problemas, até porque a vida do crente, a vida do cristão é difícil. Não é tão simples assim. Você tem que negar a sua própria carne, o seu próprio eu todos os dias. As dificuldades, elas vêm para nos provar, para nos fazer amadurecer e crescer. Não é tão simples como parece. Não é um oba-oba. Na verdade, ao contrário disso, a vida do cristão é difícil, sim. Mas a nossa recompensa vem de Deus. O fundamento é invisível aos olhos humanos, porque o que está lá embaixo, o que está aqui dentro, não dá para ver a olho nu. Só quem sabe é quem está construindo. Só quem sabe é você e Deus.
Ah, mas eu estou vendo uma casa tão bonita, mas você não sabe que embaixo dela não tem nenhuma sustentação. Aí às vezes você vê uma casa que aparentemente está mais ou menos pelo lado de fora. Que você às vezes pode pensar, nossa, mas... Só que às vezes essa casa que está mais ou menos por fora, aos olhos nus, ao olho humano, por dentro, ela está forte, ela tem uma base. E é isso que vai fazer essa casa e essa vida prosperar. Porque não adianta a gente viver de aparência, não adianta a gente viver com máscaras. Todos aqui sabemos, nós somos falhos. Não adianta fingirmos perfeição. Todos temos os nossos erros, cada um tem o seu próprio erro, cada um tem o seu próprio pecado, cada um tem sua própria dificuldade. E não podemos julgar o erro do irmão, o erro do próximo, ou julgar por que o irmão caiu, pensar por que ele caiu. Mas nós devemos nos ajudar como um corpo, como igreja, preocupar com seu irmão, se preocupar com ele. Porque muitas vezes a sua base está forte, está firme, mas a pessoa que está ao seu lado não está firme ainda, não está construindo do jeito certo. E muitas vezes você vê que ela está construindo errado e você não fala nada, você deixa ela continuar construindo errado, sendo que nosso papel como cristão também é ajudar o próximo. Então, se notarmos falhas aparentes, se notarmos que o nosso irmão está no caminho errado, nós podemos sim tentar ajudá-lo, não de forma forçada, mas nós devemos sim, como cristãos, tentar ajudar o nosso irmão, tentar ajudar o nosso próximo, julgar menos e ajudar mais. E o fundamento, ele é invisível, mas ele é totalmente decisivo nessas horas. Porque as duas casas parecem até iguais por fora, mas não é a aparência, é a base. É isso que importa. O que sustenta a sua vida não é o que as pessoas veem, é o que você constrói em secreto. E mais uma frase que eu deixo para vocês é que a tempestade, ela não destrói, ela revela. Se a tempestade veio na sua vida e mexeu com você, significa que você ainda não está totalmente firme na rocha. Busque uma evolução, busque uma reforma rápida, não deixe para depois. Que Jesus seja o seu fundamento, que Jesus seja a sua rocha. Tem uma história que muitas vezes nós contamos para os nossos filhos, ou eles aprendem na escola, eles vêm e leem. A história dos 3 porquinhos. Olha só que coisa, né? A mãe deles os alertava e falava: vai vir um lobo mau. A gente associa o lobo mau aos problemas, e a mãe alertava: ele vai vir, ele vai chegar. E eram 3 irmãos, e cada um pensava de uma forma diferente. 2 deles queriam só brincar, só aproveitar, e viver a vida deles do jeito deles. E outro tinha uma visão um pouco diferente. E de tanto a mãe alertar, de tanto ela falar, uma hora o lobo mau veio. Uma hora chegou a tempestade, uma hora chegou o problema. E como os 3 porquinhos estavam? Um deles construiu sua casa com palha e foi muito fácil de ser derrubado.
O lobo não teve nem dificuldade. E ele saiu correndo para a casa do seu outro irmão, onde o seu outro irmão tinha construído uma casa de madeira. Ele era um pouquinho mais esforçado do que o primeiro irmão, mas ainda assim não era o suficiente. O lobo veio, assoprou e conseguiu derrubar também essa segunda casa, porque foi feita de qualquer jeito. E a partir daí os dois se juntaram e foram para a casa do terceiro irmão. E o terceiro irmão, ele era o que a gente precisa ser. Ele era dedicado, ele era obediente, ele ouvia os conselhos da mãe. Nós precisamos ouvir os conselhos de Deus. Nós precisamos estar atentos e vigilantes a todo momento. Nós não devemos achar que a nossa vida é um oba-oba, que nós podemos brincar, que nada vai acontecer, que nada vai vir, que os problemas não vão chegar. Uma hora pode chegar. E foi aí que eles foram buscar refúgio no terceiro irmão. E o terceiro irmão, dedicado, obediente, atento, construiu a casa do material que não dava para destruir, que era o concreto. E a gente pode associar isso à rocha. É muito mais difícil. Meu Deus, como é difícil. Porque você tem que cavar até encontrar a rocha. Você tem que lutar, não é de qualquer jeito não. Não é de uma hora para outra que você faz isso. É dia após dia, luta após luta, abdicando das coisas que te dão prazer. E assim como aqueles dois irmãos, desatentos, desavisados, desobedientes, preguiçosos, foram buscar aquele irmão, sabe o que você pode fazer? Muitas vezes você é esse terceiro irmão que tem a sua casa na rocha, que tem a sua vida na rocha. Que você abra a porta para que o seu irmão possa entrar. Porque muitas vezes nós estamos fechando a porta. Você pode falar, Mateus, a salvação é individual. Eu concordo que é individual. Mas muitas vezes nós podemos ajudar o nosso irmão e nós fechamos a porta. Que você abra a porta e deixe ele adentrar. E quando ele estiver dentro, o instrua, o ajude, o ensine. Mostre para ele qual é o caminho. Mostre para ele o que ele precisa fazer. Isso não é soberba ou arrogância. Mas quando estamos bem, quando estamos firmes, nós podemos sim ajudar nosso irmão. Não que você seja maior ou melhor, mas que naquele momento você pode ser usado por Deus. Usado por Deus para ajudar um irmão que está precisando, que está necessitando. E às vezes nós queremos ser individualistas, pensamos só na gente, na nossa família. O outro, tanto faz. Mas ajude seu irmão, esteja junto com ele, que a gente cresça como um corpo, que todos nós consigamos construir a nossa casa sobre a rocha. E eu também posso citar para você alguns exemplos bíblicos de homens que construíram suas casas, suas fundações sobre a rocha. Um deles foi Noé. Ele ouviu uma direção de Deus que parecia insanidade para os outros. Constrói a arca, vai vir a tempestade. Todos vão morrer, todos que estiverem de fora vão morrer. E ele construía, enquanto outros zombavam dele. Por que você está fazendo isso? Vai viver sua vida. Você é jovem, vai curtir. Todo mundo está fazendo, só você está aí, bobão. E ele não ligou.
Ele não se importou, porque ele tinha ouvido a voz de Deus, ele tinha ouvido o chamado de Deus. A direção Deus que deu para ele. E ele continuou construindo aquela arca. E quando a tempestade literalmente veio, ela literalmente veio, ele estava preparado. E todos que zombavam, complicado. Ele não foi salvo porque ele ouviu a voz de Deus. Ele foi salvo, ele e sua família, porque ele obedeceu a voz de Deus. É diferente. Eu posso ouvir, você pode ouvir, mas a diferença é que uns ouvem e ignoram, outros ouvem e praticam. Daniel também, mesmo sob pressão, faz isso, Daniel, não é assim, Daniel, faz desse jeito, para de adorar a Deus, faz desse jeito, não é desse jeito, Daniel. Ele sabia que precisava ser obediente e temente a Deus. Ele foi lançado na cova dos leões, ele lidou com as consequências, mas ele acreditava que Deus podia salvá-lo. E ele foi salvo, porque simplesmente ele não abriu mão dos princípios. Mesmo na pressão, não negocie os seus princípios. E em contrapartida, nós vemos homens que poderiam ser tão grandes. O rei Saul foi um deles. Deus escolheu ele. Olha que honra. Deus escolheu ele para ser o primeiro rei de Israel e conduzir o seu povo. Não foi alguém que escolheu, foi Deus que escolheu. Ele começou bem, mas aí no decorrer do caminho ele começou a querer fazer as coisas do jeito dele, começou a desobedecer o chamado de Deus, e Deus o reprovou como rei. Ele ouvia Deus, mas ele preferiu fazer as coisas do jeito dele. E um detalhe, ele não caiu de uma vez, ele foi caindo de pouco a pouco, foi se afastando de pouco a pouco, e quando foi ver, ele tinha sido reprovado. Outro, Judas Iscariotes, ele andou com Jesus, estava com ele, ouviu e viu tantas coisas, mas aí aconteceu que ele não viveu o que ele ouviu. E aí é o que eu te digo, estar perto de Jesus não é o mesmo que estar firmado nele. E isso é forte, isso é impactante. Muitas vezes nós estamos vindo na igreja, nós estamos saindo das nossas casas e vindo até a igreja, mas será que nós estamos perto de Jesus ou nós estamos firmados em Jesus? Tem uma grande diferença. Então a Bíblia não fala só da parte teórica, ela mostra pra gente exemplos reais de homens que através de suas atitudes foram grandes ou reprovados. Noé construiu na rocha, Saul construiu na areia. Daniel permaneceu firme, mesmo sob pressão, ele não negou os princípios dele. Já Judas, que vivia ao lado de Jesus, desmoronou. Mas a pergunta não é sobre eles, a história não é sobre eles, é sobre nós. Porque muitas vezes a gente pode julgar, pode falar, mas por que ele fez isso? Ele estava tão perto, ele via, ele estava, mas não julgue
os homens da Bíblia, eles servem como exemplos para a gente, para que a gente não faça igual. Alguns a gente deveria até copiar, mas é tão difícil, né? Já tem outros exemplos que a gente deve aprender com eles, não julgá-los, mas aprender a não errar, a não cair do jeito que eles caíram. Então, de forma resumida, essa história nos ensina que a prova da obediência cristã é o cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Não adianta a gente ouvir, conhecer, se de fato a gente não agir conforme a palavra de Deus. E também não é sobre quantas mensagens você ouve, quantas vezes você vem até a igreja. Não é sobre quantas palavras, quantos louvores eu ouço. Não, é o que você absorve, o que você vive. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não adianta você vir a todo culto, ouvir todas as pregações e depois não mudar de vida. Então, meus irmãos, o que eu digo para vocês nessa noite é que vocês coloquem em prática, até porque estamos vivendo isso, vivendo esse ano, como diz na nossa camisa, não somente ouvintes, não somente ouvindo, mas praticando a palavra de Deus. Então, que você não apenas ouça, mas que você comece a agir de forma diferente, comece a praticar aquilo que você ouve. Se até hoje você não tinha começado a construir sobre a rocha, se você começou a perceber algumas rachaduras na estrutura, é o dia de você começar a fazer diferente. Então põe em prática tudo aquilo que você ouve, e que a sua base tenha Jesus acima de tudo, acima de todos. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Feche seus olhos nesse momento. Gostaria de orar por você. Esse é o momento de você abrir seu coração, o momento de você se humilhar, reconhecer: oh Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada coisa, Senhor, que o Senhor já fez por nós, por tanto que o Senhor já fez por nós. Nós somos gratos, Senhor, por tê-lo em nossas vidas, meu Pai. Senhor, nessa noite, após ouvir a sua mensagem, nós queremos, Senhor, reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós temos sim nossas falhas, que todos nós, Senhor, precisamos melhorar. Até porque aquele que acha que já sabe de tudo, não sabe. Aquele que acha que já conhece tudo, não conhece. Nós precisamos, dia após dia, buscar te conhecer cada vez mais, buscar ter a sua presença cada vez mais de forma abundante em nossas vidas, meu Pai. Senhor, às vezes nós começamos a nossa construção de uma forma errada, e só o Senhor pode nos ajudar a corrigir. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pequenos,
E reconhecemos nessa noite, Senhor, que sem Ti nada somos. Mas, Senhor, nós queremos que o Senhor seja a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nós queremos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ti. Não viver apenas de aparências, para mostrar ao nosso irmão que nós somos maiores, melhores ou mais fortes. Até porque, Senhor, só o Senhor conhece o coração de cada um, o individual. A parte interna a gente não consegue ver, só o Senhor conhece, meu Pai. Então, Senhor, nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. E nós queremos, Senhor, estar contigo nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Porque quando estamos contigo, nós sabemos, Senhor, que pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o vento, mas que estaremos firmes e fortes ao seu lado, porque o Senhor é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. E nós cremos, Senhor, na Sua força, no Seu poder. Cremos que tudo podes fazer. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor seja a nossa rocha. Nós queremos estar firmados em Ti, Senhor. E que a cada dia a gente possa evoluir. Que a cada dia a gente possa crescer e amadurecer com os problemas e as dificuldades que vão vir. Que a gente não se abale. E se em algum momento, Senhor, nós estivermos fracos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor envie irmãos, e esses irmãos que estão ouvindo agora a oração, para que nos ajudem, para que ajude aquele irmão que está caído, necessitado, Senhor. Que o Senhor nos use, Senhor, como canal, como instrumento para a vida do nosso irmão, para que a gente não seja uma pedra de tropeço, mas que a gente ajude, que a gente abrace o nosso irmão que está precisando, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que foi falado até aqui, Senhor. Nós somos gratos e neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Pai. Amém.
fundamento, a sua rocha.